social, ela é um gatilho mental. O gatilho mental, ele é um conjunto neurológico que faz um usuário comprar ou não comprar de você. É como se fosse uma estratégia de influência. Como que a gente influencia uma pessoa para comprar dentro do digital? É via gatilhos mentais, onde a gente usa toques neurológicos para influenciar esse consumidor à compra, a engajar nos stories, a curtir um conteúdo, a mandar uma mensagem no direct. A prova social é um dos maiores gatilhos mentais, sendo que a reciprocidade é um gatilho mental muito forte, a escassez, o ato de você não estar sempre disponível também é um gatilho mental muito forte, a antecipação, a novidade, a exclusividade é um gatilho mental que faz o teu produto ser um produto caro, onde as pessoas têm prazer de pagar não pelo objeto em si que ela compra, mas pelo status social, o status mental que aquele objeto traz para o consumidor. Logo, você ser uma marca exclusiva, junto com o gatilho da escassez, ser uma marca de pouco acesso, torna a sua demanda mais alta. Então, o preço fica mais caro. Essa é uma estratégia neurológica de precificação high ticket. A prova social, ela vai ser prints, resultados, vai ser documentos que prove a transformação que o usuário passa durante a jornada com você. A prova social, ela tem vários tipos. Os tipos mais comuns, hoje, dentro da internet, a gente fala de prova social no ambiente digital, ela pode ser um feedback, ela pode ser um feedback no WhatsApp, ela pode ser uma fotografia de antes e depois, ela pode ser os feedbacks no Google Meu Negócio, Google Review, ela pode ser uma indicação e assim por diante. A prova social mais forte dentre todos os tipos é a prova social de print, a prova de resultado. E para os advogados, quem atua mais na área do direito, a prova social de resultado de cliente, ela pode ser um resultado próprio, ou ela pode ser uma decisão do Tribunal de Justiça do Estado que o advogado está presente. Então, por exemplo, se eu atuo, vamos supor, eu atuo com direito do passageiro aéreo, vamos supor que eu tenha essa área de atuação. Ou melhor, vamos supor que eu seja uma advogada tributarista, que essa é a área que eu vou atuar depois, no tributário. E eu vou atender meu primeiro cliente, eu ainda não tenho provas, eu ainda não tenho resultado, eu ainda não tenho aquele documento que prova que eu sou boa. O que eu posso fazer? Vocês podem pegar uma decisão do tribunal, uma decisão do tribunal do estado que você está, ou de outro tribunal, favorável àquele comportamento, favorável àquela situação, aquele problema que o seu cliente quer comprar, quer resolver. Ou seja, o resultado não precisa ser necessariamente um resultado próprio, pode ser um resultado coletivo, desde que vocês estejam dentro da mesma área de atuação. Então, se eu sou tributarista, eu não tenho ainda a minha prova social, eu não tenho print da verdade, eu posso me valer de um resultado do tribunal do meu estado para eu informar o meu cliente que o direito dele é possível de ser resolvido. Deu para entender? E para os profissionais da medicina, as médicas, as dentistas, biomédicas, esteticistas, a maior prova de resultado vai ser a fotografia. Vai ser a fotografia. Não tem forma mais forte de provar a verdade, de provar que o seu produto é bom, senão a fotografia. No caso da medicina, tudo aquilo que é físico, a medicina, a estética, a odontologia, ela trabalha com elementos físicos, a gente consegue ver com os olhos, tudo que é possível de ver com os olhos, o tipo de prova mais forte desse segmento vai ser a fotografia. O antes e depois, o famoso antes e depois, sabe? Quando a gente vai colocar uma faceta de porcelana, tem o sorriso de antes e depois. Aquilo é muito forte. Ou quando vai colocar, vai fazer uma cirurgia de abdômen, vamos supor que você seja uma médica que faz lipo HD, você vai colocar uma fotografia do paciente de antes e depois da lipo HD. Essa fotografia é muito forte.
E as pessoas vão comprar porque elas veem em você a prova da confiança. Agora, e o profissional que não atua com objetos físicos, que não tem um objeto físico para provar? O profissional que não tem objeto físico para provar o seu produto, não consegue mostrar o produto porque é um produto intelectual, todos nós que usamos o cérebro e não tem um resultado físico da transformação, é um resultado intelectual, a prova da verdade vai ser, muito provavelmente, o print do cliente, o feedback do cliente no WhatsApp. Muito provavelmente vai ser isso. O próprio cliente transformado, ele vai trazer esse resultado, esse print, esse comentário dentro do WhatsApp ou lá dentro do Google Review. Ok? Nos dois casos, aquele que trabalha com a intelectualidade ou aquele que trabalha com transformações físicas corporais, os dois têm resultados. E se não tiver resultado, no caso do advogado, aquele que trabalha com a intelectualidade, o contador também não tem prova de resultado, é difícil porque trabalha com intelectualidade. Quem mais que eu consigo lembrar agora é advogado e contador que trabalha com mais o cérebro e não consegue provar a transformação, não consegue provar o resultado. Nesses casos, vocês podem pegar um print coletivo do Tribunal do Estado, de alguma resolução da Receita Federal, que prova que ao fazer determinado passo a passo, ao entrar para o seu produto, se tudo der certo conforme a opinião majoritária do tribunal, conforme a decisão majoritária da Receita Federal, é possível de garantir aquele direito, ok? E no caso de dentistas, médicos, biomédicos, esteticistas, a prova da verdade vai ser o antes e o depois, a fotografia, ok? As pessoas compram em quem podem confiar. E na internet, a única forma de provar confiança é uma constância, é a presença, é estar diariamente nos stories, mas principalmente fotografia. Porque o ser humano, ele é audiovisual. Os dois sentidos mais desenvolvidos do ser humano é os olhos e os ouvidos. Não sei se vocês sabem, durante milhões e milhões de anos, o ser humano teve que desenvolver muito os olhos para ver o objeto a longa distância e teve que desenvolver muito os ouvidos para ouvir o predador a longa distância. Logo, o sentido do ser humano audiovisual são os sentidos mais aguçados, é o sentido que a gente recebe a informação do mundo, tritura essa informação, processa essa informação no nosso córtex frontal e leva para o sistema límbico para uma tomada de decisão ou não. É assim que funciona o recebimento de informações do mundo dentro do nosso cérebro. Ou seja, eu só posso confiar e eu só posso comprar quando eu vejo ou quando eu ouço. E eu processo dentro do meu cérebro e vai para o meu sistema límbico, que é o sistema emocional, se eu posso comprar ou não, se eu posso confiar ou não. É assim que funciona o processo neurológico de compra. Sabendo que o consumidor hoje na internet, ele só compra se ele puder ouvir ou se ele puder ver, se ele puder ouvir ou se ele puder ver, nós que vendemos serviços, consultoria, mentoria pelo digital, nós temos que usar desta prova da verdade, ok? Se o nosso consumidor, o nosso cliente, o ser humano em si, nós também, tá? Eu aqui estou dando essa aula, eu compro se eu puder ver a verdade ou se eu puder ouvir a verdade. Você que está aí me ouvindo, a mesma coisa. O Hugo que está aqui, o pessoal que está chegando nesta mentoria, a mesma coisa. A gente só vai comprar se a gente puder ver ou ouvir a verdade. Aqui, fez sentido? Deixa aqui embaixo, responde aqui no chat, nos comentários, o que vocês percebem disto num ambiente comum no digital. Se quiser ligar o microfone, pode ligar, pode falar, tá bom? Depois eu vou mostrar exemplos de tipos de prova social para nós que vendemos consultorias, mentorias.
prestação de serviço. As pessoas compram na internet mesmo sem ver o profissional, quando tem provas. E isso aqui é um benefício extraordinário. Porque você pode vender no digital, online, por uma página de vendas, pelo Instagram, mesmo sem aparecer. É claro que quem aparece no digital vende mais e vende mais rápido. É inevitável. O ser humano que aparece, o dono do produto que aparece, vende mais e vende mais rápido. Isso não tem dúvidas. Ocorre que não é obrigatório aparecer todo dia e toda hora, desde que tenha prova social todo dia, toda semana. E existe formas de micro resultado para quando não tem uma prova social grande. E eu vou mostrar para vocês quais podem ser os micro resultados que vocês podem trazer diariamente para os stories, para os grupos no WhatsApp, para trazer essa postura forte de profissional bom, competente e desejável que você é. Vocês querem aprender os micro resultados? Quando não tem prova social, naquele dia, trazer um micro resultado para trazer a sensação de que todo dia tem resultado? Vou mostrar para vocês. O que aconteceu? Eu tenho uma aluna aqui chamada Ana, que ela já me seguia fazia uns 6 meses. Ela me seguia no Instagram. Quem não me segue lá no Instagram, @Débora Voz, vão lá entender o que eu estou falando. E a Ana é uma advogada criminalista que me seguia aqui há 6 meses. Ocorre que ela não tinha ainda recebido uma abordagem, eu não tinha chamado ela no direct ainda, o time não tinha chamado no direct, ela me seguia há muito tempo, ela sempre curtia meus stories, meu feed, ela sempre estava presente. E eu nunca parei para observar esta pessoa, essa seguidora, e nunca mandei uma mensagem. O time também nunca mandou. É tanta gente, é quase 40 mil seguidores lá no Instagram, que eu deixei para lá, não vi essa pessoa. E vocês sabem, vocês que me acompanham aqui sabem, toda curtida, todo seguidor, todo engajamento é levantada de mão. A pessoa está permitindo uma abordagem social. Vocês já sabem disso. Na outra aula, na outra mentoria, eu falei, todo engajamento é uma autorização social. Se o lead curtiu, se o teu cliente curtiu, comentou ou te seguiu, ele está te dando autorização social para você mandar uma mensagem para ele, tá? E essa minha aluna, Ana, teve um dia que eu observei ela, depois de 6 meses que ela já estava me seguindo, e eu mandei um direct, mandei uma mensagem, mandei um direct, e comecei a aplicar o SPIN, que é o framework de qualificação dentro do direct, para ver se o lead é qualificado ou não para ir para uma reunião. E eu apliquei o SPIN, situação, problema, implicação, necessidade, e ela qualificou, ela se autoqualificou, conduzi ela para a reunião. Chamei no WhatsApp, fiz um grupo com ela, no outro dia fizemos a reunião de venda. E aí, na reunião de venda, ela comprou uma consultoria de R$3.000 comigo. Assim, do dia que eu conversei com ela no direct, no outro dia foi menos de 48 horas. Em menos de 48 horas eu já tinha vendido para ela o valor de R$3.000. E ela é aluna da comunidade até hoje aqui. E aí, eu perguntei para ela, Ana, o que fez você entrar comigo aqui? Porque você já recebeu outras consultorias, você conhece outros mentores, não é apenas eu que falo assim para advogados. E ela falou assim para mim, gente, eu sinto vontade, eu sempre senti vontade de comprar de você, Débora, porque tu tem muito resultado. Tu mostra muito print nos stories. Tu mostra muito resultado dos teus alunos, resultados de antes e depois, os teus próprios resultados, Débora, me fez comprar de você. Eu tinha vontade de comprar de você. Eu falei assim, uau, isso aqui vai dar uma aula. Isso aqui vai dar uma aula. Ou seja, a doutora Ana, uma aluna, uma seguidora minha, ela estava querendo muito comprar de mim. Isso já fazia 6 meses, porque implicação, resultado, prova, print, os stories, que trabalha muito essa parte neurológica. Eu que dou aula de neurovendas, eu tenho que aplicar muito no meu Instagram, porque é isso que eu vendo. Imagina, eu vendo neurovendas, eu vendo vendas digital e eu não faço isso, aí não seria uma verdade, a verdade vende. Então, eu aplico isso muito seriamente no meu digital. Hoje, 99% do meu faturamento vem pelo Instagram.
99% do meu faturamento vem do Instagram. Ou seja, tudo que eu tenho, essa casa que eu conquistei, o carro que eu tenho, a máquina que eu tenho, o estilo de vida, a imagem pessoal que eu tenho é proveniente de um trabalho no digital 100%. Portanto, funciona. Funciona. Se você fizer certinho, como eu oriento, vai funcionar para ti também. E aí, eu achei fenomenal. E eu sinto o dever de transmitir isso para vocês, que quando um profissional, mentor, consultor, advogado, médico, traz o resultado, a prova da transformação para o digital, você dá o direito do outro saber o que ele tem a ganhar. O que ele tem a ganhar. Porque parece que é óbvio na nossa cabeça, é óbvio, um advogado de família, é óbvio que o cliente vai ganhar a pensão, o divórcio, a regulamentação de guarda. Mas para o cliente que está do outro lado, uma pessoa que às vezes não teve esse conhecimento, não tem acesso a essa informação, ela não sabe que ela tem direito a isso. Então, ela só vai saber se você provar, se você, advogado, provar nos stories os prints, os resultados, os antes e depois de seus clientes. Aí sim vai dar a inspiração do outro confiar em você e quando ele tiver algum problema jurídico entrar em contato com você, porque os teus stories mostram a verdade. Certo? Muito bom. Tipos de prova social. Tipos de prova social. Se vocês forem ver lá no meu Instagram, existe a maior prova social é a prova de feedback. Como eu trabalho com a intelectualidade, o meu trabalho, ele é transmissão de conhecimento, nós que trabalhamos com transmissão de conhecimento, o consultor transmite conhecimento, o mentor transmite conhecimento, o advogado implica conhecimento. Nós não temos um objeto físico para vender. Eu não tenho algo físico para vender. Diferente da médica, diferente da dentista, que tem um resultado físico. A médica que trabalha com uma lipo HD é um resultado físico, corporal. A dentista que trabalha com preenchimento labial é físico, é corporal. A biomédica que trabalha com um tratamento capilar é físico, dá para ver. Agora, é um pouco mais difícil para quem não tem essa transformação física. Concorda? Para o advogado é mais difícil, para o consultor, para o mentor é um pouco mais difícil. Qual que vai ser a principal fonte de resultado? Vai ser os prints. Os prints. Prints que tu recebe nos stories, no direct, no WhatsApp e print de Google Review também. Google Meu Negócio, lá você consegue pegar muito resultado também de clientes. E aqui nos meus destaques, eu deixo um destaque chamado resultado, que é o que eu recomendo todos vocês atualizar o Instagram agora e criar um destaque chamado resultado. Resultado. Todos nós podemos trabalhar em cima de resultado, inclusive o advogado, tá? Fiquem tranquilos que a publicidade jurídica já atualizou, existe o provimento 205, uma lei, eu vou deixar aqui para vocês. A lei que atualiza e não proíbe falar de resultado, não proíbe falar do antes e depois. O que se mantém proibido para advogados ainda é a mercantilização, a promoção. A promoção, compre um, leve dois, a palavra desconto, a palavra grátis, a palavra de incentivo a abrir uma disputa judicial, isso se mantém proibido, ok? Todo o restante nunca foi proibido fazer publicidade, nunca foi proibido lucrar, fazer dinheiro. O que era proibido e se mantém proibido é essa questão da promoção. O que não é um problema para as pessoas que trabalham na área da saúde, o médico, o dentista, a biomédica, não é tão proibido assim, porque nós vemos muito perfis de médicos, biomédicos, dentistas que falam promoção, que fazem um anúncio e falam, ó, compre a faceta de porcelana e ganhe um polimento. Na área médica, na área de saúde, pode-se falar dessa forma, pode mercantilizar. No direito, não. Compre o divórcio e ganhe a pensão alimentícia. No direito, não pode, ok? Então, vamos respeitar.
O que todo mundo deve fazer, tu que é médica, advogada, contadora, arquiteta, todas vocês, o que deve ser feito no seu Instagram, que agora virou a nova vitrine de compra pela transformação, pela mudança de consumo. Depois eu vou mandar para vocês, vou deixar aqui embaixo, 2 notícias como o comportamento em 2026 dessa geração que nasce dos anos de 2000 para cá mudou completamente, drasticamente. As pessoas dos anos 2000 para frente compram basicamente daquilo que vê no Instagram. Compram aquilo que vê no Instagram, aquilo que vê no TikTok. Se no TikTok ela vê a prova de antes e depois, se no Instagram ela vê um feedback, um resultado positivo, ela está comprando, ela está dando verdade para aquele profissional. Diferente das pessoas que nasceram antes dos anos 1990. Quem nasceu antes de 1990 só vai comprar se tiver uma indicação, se tiver uma prova contundente, se tiver pessoas reais, se ela puder falar com pessoas reais, ela quer falar com pessoas reais antes de contratar. Olha a diferença comportamental de consumo de quem nasceu antes dos anos 90 e quem nasceu depois dos anos 2000. E nós queremos vender para todo mundo. Nós queremos vender para quem comprou, nasceu antes e para quem nasceu depois. Mas para isso precisamos ajustar o posicionamento, ajustar a forma que comunicamos, porque a sociedade vem forte numa mudança social, mudança de comportamento. E o que está mudando o comportamento é a própria internet. A internet muda o comportamento dos jovens para facilitar a compra, para comprar cada vez mais e o capitalismo vencer sem precedentes. No final das contas, os jovens estão sendo manipulados de propósito pela internet para que haja uma maior distribuição de renda, para que o dinheiro volte para o círculo de movimento mais rápido. A internet, o mundo, o capitalismo não quer que o dinheiro fique parado nas contas bancárias, parado no banco. É preciso que o dinheiro circule muito rapidamente. Então, eles pegam a camada menos estruturada mentalmente, os jovens que ainda têm pouca experiência de vida, atacam essa juventude para que essa juventude injete dinheiro na economia de volta. Porque os mais velhos, os velhão, nós que temos mais idade, não cai nessa influência de injetar dinheiro na economia. Não caímos. Os jovens, sim. Então, eles vão atacar os jovens. Esse é o argumento. Porque os jovens compram hoje de qualquer prova social que vê na internet. Isso é bom e isso é ruim ao mesmo tempo. Tá? Depois vocês lêem essa matéria da Exame e depois vocês lêem essa matéria da Mundo do Marketing, que fala como o comportamento está pulverizado e qualquer prova que o profissional coloca no Instagram é possível de uma compra, ok? Portanto, para finalizar, eu quero que vocês organizem o Instagram de vocês e, a partir de hoje, crie um destaque chamado resultado. E aqui dentro de resultado, vocês vão colocar todos os prints de resultado de vocês. Todos eles. E esses resultados, eles são um resultado daquilo que você vende, ok? Então, se você é uma dentista e vende facetas de porcelana, você vai colocar fotografias de antes e depois. Se você vende harmonização facial, preenchimento labial, tu vai colocar fotografia de antes e depois. Se você é um advogado, uma advogada que vende pensão alimentícia, vende o divórcio, você vai colocar um print do resultado depois de acontecer. Claro, sempre ocultando dados sensíveis, nome, foto e telefone da pessoa. Sempre oculta essas informações, ok? Se você é um tributarista, você vai colocar, talvez, a guia do imposto que a pessoa restituiu. Imagina, olha que forte, imagina que tu é um advogado tributarista e tu restituiu 1 milhão de imposto para uma empresa do lucro real, vamos supor. Tu restituiu 1 milhão de imposto. Qual é a prova mais forte que um tributarista tem? É a própria guia do imposto.
É o print mesmo do papel, coloca em cima. Ou um print do valor recebido, ou um print do valor deferido, sempre ocultando dados sensíveis. E aqui nesses stories, nesse destaque resultado, depois vocês vão lá dentro e ver o modelo que eu trago para vocês copiar. Aquilo que você vende é aquilo que tu tem que provar que tu resolve, ok? No meu caso, eu vendo dinheiro, eu vendo uma venda mais leve, mais rápida, mais inteligente pelo digital. Logo, eu tenho que sempre estar falando como os meus alunos estão faturando, quanto os meus alunos estão faturando, o resultado da agenda cheia. A agenda cheia dos meus clientes é prova de verdade do método agenda cheia. Então, nos meus destaques vai ter resultados de acordo com aquilo que eu vendo. Então, agora eu quero que você faça um exercício. Qual é o resultado que você vende? Em uma palavra, assim, tu vende divórcio? Tu vende recuperação de imposto? Tu vende, no caso do Hugo, vende... o Hugo, me recorda aqui, Hugo, você vende CNPJs para MEI? CNPJ para advogados, é isso? No caso da doutora Jennifer, vende faceta de porcelana. Escreve o que você vende e você organiza os seus stories antigos, todos os resultados em um lugar só, para esse destaque de resultado vir sempre em primeiro lugar. Então, quando o usuário entrar no seu Instagram, ele vai ver logo de cara o resultado, e aqui vai ser a prova da verdade. O destaque resultado é a prova de que funciona mesmo, e que o aluno pode confiar, o cliente pode confiar, pode depositar em você 10 mil reais, 50 mil reais, porque vai ter resultado também. Ok? No final das contas, falamos de resultado, mostramos os resultados, pode ver que é muito print de Instagram, é print de WhatsApp, é print de tela de notificação de pagamento, print, para trazer esse conforto, essa segurança. Mesmo não aparecendo, eu consigo vender. É claro que eu apareço para vender mais rápido. A janela de compra diminui quando o profissional aparece na frente. Aqui, ficou dúvidas? Ficou dúvidas? Eu consegui deixar bem claro sobre a prova social, como usar para aumentar as conversas no direct? Ficou bem claro? Essa prova social vocês usam tanto para os stories, quanto para o feed. O feed, vou mostrar um modelo, um exemplo de prova da verdade para o feed. Deixa eu ver se aqui tem nesse conteúdo. Sim, nesse conteúdo tem. Foi um carrossel, e nesse conteúdo, dentro desse carrossel, eu trouxe uma narrativa, eu trouxe uma explicação, uma direção de como vendemos produtos de 12 mil pelo direct sem depender da indicação. Copie e colhe uma estratégia validada por mais de 453 empresárias. Ou seja, se o aluno fizer exatamente como eu falar aqui, em menos de 12 meses é possível fazer 120 mil reais com o perfil. Aí eu trago as premissas dos passos obrigatórios, definir o cliente ideal, ajustar a oferta e visual do produto, implementar um funil de conteúdo, ativar o direct selling e levar para reunião e para fechamento. É obrigatório que, para fazer 120 mil dentro do Instagram, é obrigatório o aluno passar por esses 5 pilares. Ou seja, eu já trago o passo a passo aqui dentro. Eu trago literalmente o como aqui dentro. E ainda mostro o resultado. Mostro o print dos últimos 30 dias acumulado em 57 mil reais. Ou seja, não apenas mostro que sei fazer e como fazer, como eu mostro que já fiz e deu certo. Um print de resultado. Olha que incrível, olha como o print de resultado, ele entra dentro de um carrossel, ele entra dentro de um conteúdo, e a percepção de valor vai para a atmosfera. É muito alto. Portanto, aqui eu trago uma frase de afirmação, e no fim eu trago a CTA. Todos os conteúdos têm que ter uma CTA no final. Se você deseja criar e vender um produto de 12 mil pelo direct sem depender de indicação, envie a palavra plano no meu direct para receber um diagnóstico. Ou seja,
a prova da verdade, alinhado a uma palavra-chave no direct, que aumenta as vendas e aumenta as conversas. E aqui eu recebi 2 palavras planos Aqui eu recebi 2 palavras nos comentários e no direct eu também recebi outras palavras. Funciona ou não funciona? Funciona. Como vocês vão pegar resultado? Agora, um bônus. Em que momento pegar o resultado? Toda vez que tiver pico emocional, vocês pegam o resultado no pico emocional. Por quê? Quando o cliente está bravo, ou chateado, ou desgostoso de alguma coisa, nunca peça resultado, feedback nesse momento. Nunca. Agora, quando o cliente está feliz, depois de uma mentoria, depois de entrega de alguma coisa, depois de entregar uma certidão, depois de ganhar alguma coisa, nesse momento de alta felicidade, aqui você vai pedir o resultado. E como que você pede o resultado? Primeiro, o cliente tem que estar num ambiente feliz, confortável, ele tem que estar com a emoção lá em cima, para ele dar essa abertura e essa informação vir mais do fundo do coração. Como que você pede o resultado? É simplesmente injetando a pergunta. Fulano, tá feliz ou não tá? Desde que você começou aqui, qual foi a transformação? Qual foi o feedback que você sente? Qual o resultado que você está sentindo? Me conta para mim, para a gente inspirar outras pessoas, do quanto isso está sendo transformador para você, do quanto foi impactante para você. É uma simples frase. Dessa forma, recomendo fazer online, ao vivo, aqui em tela, e não fazer só pelo WhatsApp. Faz aqui em tela, para que tu consiga gravar a tela, gravar com o celular e consiga postar depois. Se for possível postar, tem clientes que não podem ser postados, tem outros que vão se limitar à mensagem no WhatsApp. Tudo aquilo que pode ser postado, que pode ser, o cliente pode ser visto, recomendo que use fortemente esse gatilho, porque nós confiamos não naquele que está dizendo que funciona, mas naquele que recebeu a transformação e chancela que funciona. Entendeu? Não basta eu, a mentora, o Hugo, o contador, falar que funciona e mostrar a prova da verdade. É melhor que um cliente venha e fale isso. Aí, o resultado é outro. É muito fenomenal. Vai dar muito resultado quando uma outra pessoa chancela você, transfere autoridade para você. É gatilho mental de autoridade indireta. Quando alguém vem e fala de você. Esse funil de caixa rápido, recomendo tu fazer hoje, sabe? Em 48 horas, para tu agendar uma primeira reunião e ir para um fechamento. E depois, funil humano de social selling também. Muito forte. Vai trabalhar o social selling, vai trabalhar uma prospecção do engajamento social. É fenomenal. E para isso eu recomendo que tu passe por uma remodelação do teu Instagram e veja esse módulo aqui, o conteúdo Pix e autoridade imediata. Vê esse módulo e aplica esse módulo. Para que quando tu começar o funil humanizado, as pessoas vão ver teu Instagram e tem que ter coerência. Tem que fazer sentido, tem que ter o destaque resultado. Tem que ter. Então assim, vender a gente quer vender, mas só vai conseguir vender se tiver tudo alinhado. Se tiver um pontinho fora, uma vírgula fora, não vende. Tá. Não vende. Aí vai ter que fazer. É um processo, tem que seguir o processo. Se esse conteúdo foi transformador para você, eu convido para seguir este canal, o Reino das Vendas, comentar aquilo que foi mais diferente, que você não tinha visto, comentar a sua profissão e a sua cidade, e compartilhar esse vídeo para outra médica, outra dentista, outra advogada, para ela entender como vender mais e vender melhor a sua prestação de serviço. Fica com Deus e até o próximo vídeo.